pessoal que acompanha o canal Nos Caminhos do Cangaceiro Antônio Juveno. Hoje eu tenho uma grata satisfação de estar com um dos maiores pesquisadores sobre o tema cangaço do Brasil, não só do Nordeste brasileiro, mas do Brasil. Estou aqui com o amigo, escritor, historiador, colecionador de peças sobre o cangaço, João de Souza Lima, direto lá de Paulo Afonso, na Bahia. Amigo João de Souza, se apresente, meu amigo. Bom dia aí, amigo. É um prazer estar aqui participando com você, sempre à disposição em falar das nossas histórias. E nascido em São José do Egito, Pernambuco, mas fui criado em Paulo Afonso, na Bahia. E hoje eu estou aqui no momento, na verdade, não estou em Paulo Afonso, estou em Alagoas, no povoado chamado Alto dos Coelhos, pertence à Água Branca, onde vim fazer uma visita a um filho de um cangaceiro, que é o filho de Barra Nova, chamado Seu João Maurício. Estou aqui para conversar um pouco com ele, mas tiramos esse tempinho aí para a gente bater um papo antes de que aconteça esse meu encontro lá com esse filho de cangaceiro. Meu amigo João de Souza, quer dizer que você é pernambucano de nascimento, mas é filho de alma do estado da Bahia, não é verdade? É verdade. Fui criado aqui em Paulo Afonso e é uma cidade que eu tenho muito amor por ela. Amigo, eu quero que você fale para os nossos seguidores como é que você começou a pesquisar sobre o cangaço. O que é que lhe levou a pesquisar sobre o cangaço? Eu sempre fui muito admirador dos cordelistas que ficavam na feira lendo aqueles cordéis, fazendo aquelas narrações, né, onde prende muito a atenção da gente. E, então, desde criança que eu me interessava, ia para as feiras para ouvir os cordelistas, principalmente quando eu retornava de férias ali para a região do Pajeú, São José do Egito, eu ia ouvir os repentistas, e muitos deles versam sobre essas façanhas, digamos assim, sobre o cangaço. Então, foi um tema que sempre me instigou muito. E aqui em Paulo Afonso, um irmão meu, professor da zona rural, me confidenciou que ainda existia muita gente viva que teve participação diretamente com o Lampião. E montamos um grupo, e desse grupo, a primeira pessoa que eu encontrei foi o ex-cangaceiro Alecrim. Uma história muito rica, essa história dele. E daí, rapaz, me abriu assim a cabeça e eu disse, não, então eu vou falar sobre a questão do cangaço, principalmente na região do Raso da Catarina e de Paulo Afonso, porque tinha muita gente viva ainda que eu consegui encontrar naquela época. Ô, João, me diga uma coisa, qual foi a coisa que mais lhe impactou relacionada à história do cangaço que você encontrou nessas suas pesquisas e nessas suas andanças? Olha, eu encontrei muitas histórias perdidas, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer 8 cangaceiras e 8 cangaceiros, policiais, mais de 30 policiais, e coiteiros, centenas de coiteiros aqui nessa região. Mas uma coisa que causou um impacto muito grande foi poder reencontrar a Durvinha, que era aqui de Paulo Afonso, do povoado Arrastapé. Eu já conhecia uma irmã dela, e ela que me contava as histórias da família, e depois, a partir do momento em que eu travei o contato com a Durvinha e o Moreno, eu tive a oportunidade de rodar parte do Brasil com esse casal, principalmente o encontro que nós fizemos entre 3 ex-cangaceiros e 2 policiais volantes, lá em Fortaleza, e esse encontro saiu no Jornal Nacional. Então, a Durvinha foi essa figura que marcou profundamente, tanto por seus depoimentos, mas pela amizade que eu tive com ela, e marcou profundamente a minha vida. Qual foi a impressão que você teve quando você se deparou com o Moreno e quando você começou a fazer perguntas a ele? Qual foi a sua sensação de ter conhecido, talvez, um dos mais bravos cangaceiros da era lampiônica, né, que foi Moreno? Qual foi a sua impressão, meu amigo? Com certeza, o Moreno, ele era extremamente fiel às histórias, que é o que, na verdade, eu busco, essa seriedade que tem. Ele, a princípio, ficou ali temeroso, porque ele, até velho, tinha medo de pagar pelos crimes que ele havia feito no passado, mas eu fiquei, na verdade, 46 dias na casa deles lá,
entrevistando os dois, e com o tempo ele foi se abrindo, fui criando a confiança dele, e aí ele pôde me contar várias histórias do tempo dele no cangaço. Ele era extremamente hábil na questão do tiro, da justeza do seu tiro. Para você ter uma ideia, totalizou em toda a sua vida, ele fez 21 mortes, e durante o tempo do cangaço ele chegou a matar várias pessoas. Então, ele era um cara arisco, extremamente temeroso de ser pego pela polícia, que tinha medo de prisão, e queria ser, na verdade, soldado de volante, mas como ele não tinha estatura, ele dizia que não tinha formosura, seria a questão de físico, porte físico, e de altura. A polícia perdeu um excelente combatente. E aí ele foi para o cangaço, e para a polícia foi ruim, porque aí vários soldados faleceram diante da mira desse cangaceiro. Fora Durvinha e Moreno, qual foi o outro grande cangaceiro, certo, que você conheceu em vida? Ex-cangaceiro, né, no caso. Eu tive a oportunidade de conhecer Candeeiro. O Cangaceiro 25 era uma pessoa também muito justa com a questão histórica, e eu tive a oportunidade de diversas vezes ir à casa dele lá em Maceió, conversar com ele. Então ele dava uns depoimentos extremamente fiéis ao que ele viveu. A cangaceira Durvinha, a Aristeia também, que eu tive a oportunidade de fazer o encontro dela com a Durvinha, foram pessoas também que deixaram depoimentos e que marcaram também essa questão de minha pesquisa histórica. Me diga uma coisa, eles tinham arrependimento da vida que eles viveram no cangaço, pelos atos que eles fizeram, amigo João? Olha, todos eles disseram que não era uma vida fácil, né? O Moreno até disse que se arrependia, mas que quando eu entrevistei ele, ele disse, meu débito agora é com Deus, né? O que eu tinha já passou com os homens, com a sociedade vigente do Brasil, eu devo a Deus agora o que eu fiz, e todo dia eu peço meu perdão a ele. Então, assim, eles sabem o que fizeram, sabem o que passaram, e das mulheres, das cangaceiras que eu entrevistei, todos foram unânimes em afirmar que a pior coisa de ter vivido o cangaço é que muitos não sabiam que aquela aparente vida boa que elas estavam vendo ali com o cangaceiro, cheio de dinheiro, cheio de ouro, fazendo os bailes, que a gente chama de forró hoje em dia, não sabia que atrás daquilo vinha a perseguição policial e que muitas acabaram sendo baleadas, como o caso da própria Durvinha, que tomou um tiro na coxa esquerda, e muitas foram mortas, né? Disso aí, a pior coisa que todas elas informaram foi ter um filho e não poder criar. Foi a pior coisa para elas. Então, não sabia que atrás dessa vida, que aparentemente era uma vida boa, vinha essas questões de lutas e de mortes, que era uma coisa diariamente vivida dentro do cangaço. Era uma vida realmente intranquila, não era, João? João, você poderia falar também um pouquinho das volantes? Você deve ter conhecido muito volante ainda vivo, e você ouviu muitas histórias. Você poderia citar, certo, um volante que lhe chamou muita atenção nesse período que você pesquisa sobre o cangaço? Claro, é evidente, você pesquisa o cangaceiro, você automaticamente vai pesquisar também o volante. Aí você poderia dizer a gente assim, qual foi aquele volante que mais lhe chamou a atenção? Com certeza. Quando a gente fala a história do cangaço, envolve tudo que é do Nordeste, envolve a questão do messianismo, envolve a questão, a polícia, a volante, estava diretamente ligada à história do cangaço. Então, quando a gente fala da história do cangaço, é bom salientar que a história da polícia está contida nesse contexto histórico. Eu entrevistei diversos policiais, o rastejador Gervásio, que foi do grupo de Zé Rufino, eu tive a oportunidade de conhecer, mas há dois policiais que me marcaram, tanto pela amizade que eu tive com os dois, mas também por ter a oportunidade de ter feito esse encontro deles com os cangaceiros lá em Fortaleza, que é o Antônio Vieira, que estava no dia que matou o Lampião, e principalmente para mim, o meu grande amigo, o Teófilo Pires do Nascimento. Teófilo Pires foi o que matou o cangaceiro Calais. E há vários vídeos eu entrevistando o Teófilo, e Teófilo era uma figura bravíssima, a questão dele como soldado, era um homem extremamente bravo, não tinha medo de nada, né? Mas um homem extremamente também justo com as coisas da vida. Então, ter conhecido Teófilo me marcou muito essa questão, tanto da pesquisa, mas enquanto ser humano,
de ter conhecido um homem tão justo com as coisas que ele defendia. Teófilo foi, no meu conhecimento, para mim, a pessoa do contrário ao cangaço, onde eu mais me identifiquei pelas histórias que ele me contava, pela veracidade dos fatos que ele se expôs a contar, e também pela amizade que eu fiz com esse cidadão. Ele foi extremamente importante como amigo e como entrevistado. Ô, meu amigo João, você pode nos dizer, nos detalhar como foi a morte do Cangaceiro Calais? Você poderia nos detalhar, pelo que você ouviu desse seu amigo? O Teófilo, na verdade, ainda era um primo ali de terceiro grau dele, e não queria matar ele queria pegar ele para prender. Então, ele com mais 3 companheiros saíram seguindo os rastros, já sabia, foram informados que o Calais estava numa região lá do Raso da Catarina. Ele saiu em perseguição, encontrou o rastro do cangaceiro. Esse cangaceiro andava sozinho e, ele, seguindo esse rastro, encontrou o cangaceiro embaixo de um pé de umbu, tirando uma batata de umbu, tinha uma siriema morta de lado, e ele ia fazer o cozido ali daquela siriema para se alimentar, e ele dava uma pancada com a lajota, cavando o pé de umbu, sentado, e o Teófilo aproveitou, enquanto dava batido no chão, ele dava um passo para coincidir os barulhos. Então ele foi se aproximando diante da batida do cangaceiro com essa lajota para tirar a batata de umbu. Só que quando ele se aproximou, o cangaceiro ouviu alguma coisa, jogou a lajota, tirou a terra do colo e disse que deu um pulo para trás assim, já caiu com um punhal para matar ele, para sangrar. Ele segurou na mão do policial, do cangaceiro, e disse, rapaz, e eram 2 homens extremamente fortes, brigando naquele momento, porque Teófilo, ele já velho, tinha uma estatura de causar inveja. Imagina um homem daquele na sua juventude, né? Então ele disse, olha, João, o cara era um cara que não era um cara manso, não era fácil de pegar ele à mão. Então, como ele veio já com o punhal para me sangrar, ele ali segurou a mão dele, mas não viu outra forma a não ser atirar nele. Então ele pegou a pistola e atirou no rosto do cangaceiro, o cangaceiro caiu, como se chama aqui, se estribuchando. Disse que ele demorou, o rosto ficou desfigurado pelo impacto do tiro que ele deu, e nesse momento ele viu que ele estava com um patuá, seria um patuá, umas orações. As pessoas naquela época tinham o costume de tomar um passe de alguma rezadeira ou benzedeira, e aí o patuá era uma proteção, e disse que o homem não morria, mas quando ele viu o patuá, que tirou o patuá, disse que na hora que tirou a oração, ele morreu ali. Ela está bem contada num livro meu chamado Lampião Cangaceiro e suas ligações com o Raso da Catarina e os coronéis baianos. Então essa história está bem contada lá, nos mínimos detalhes, porque aí também envolve outras histórias de Teófilo com os próprios companheiros que tentaram matar ele nesse momento aí, e ele revidou os tiros. É uma história que vai um pouco mais além dessa simples morte do cangaceiro Calais. Mas aí eles levaram o corpo, botaram em cima de um burro, levaram até Macururé e Xorroxó ali, foram vistos, foram fotografados, mas essas fotografias a gente não sabe, eu já fiz a pesquisa, não consegui encontrar, mas ele disse que foram fotografados em Xorroxó e Macururé, esse corpo de Calais. Ô, meu amigo João, você falou sobre uma obra sua. Eu dei uma pesquisada, né? Porque quando a gente vai entrevistar uma pessoa, a gente tem que fazer aquela pesquisada. Aí eu dei uma olhada na sua biografia, você tem 17 livros. Desses 17 livros, é claro que cada um é um filho, quer dizer que você tem 17 filhos, não é? Qual foi aquele filho que lhe deu mais trabalho? Rapaz, que deu mais trabalho. Na verdade, hoje, são 25 livros escritos, e eu estou lançando o 26º agora em dezembro, que é sobre os pioneiros lá de Paulo Afonso. Desses 26 livros, 10 são sobre o cangaço. Certo. Mas o que me deu mais trabalho, assim, em ser produzido, até pela questão da experiência, digamos assim, foi o Lampião em Paulo Afonso, que foi o meu primeiro livro lançado mesmo, escrito e lançado. Esse livro, e eu toco sempre nessa tecla, só para as pessoas entenderem, eu tinha uma moto, uma CG 125 cilindradas, que eu rodei 12 mil quilômetros
em todos os povoados de Paulo Afonso por diversas vezes e também atravessando esse deserto que nós temos lá no norte da Bahia, que é o Raso da Catarina. O que você pensar de povoados que cercam o Raso da Catarina, de cidades que cercam o Raso da Catarina, eu estive lá, eu conheço tudo isso aí. Eu levei durante muitos anos o rosto marcado pelo sol que eu tomei durante essas viagens, né, muita poeira, para poder produzir esse trabalho. Então, como sendo o primeiro trabalho, sendo o trabalho que me projetou para o Brasil em termos de pesquisa sobre o cangaço, apresentado pelo renomado pesquisador e escritor Antônio Amauri Corrêa de Araújo. Então, esse foi o livro, assim, que eu tenho hoje um grande carinho por ele. Não desmerecendo os outros, porque a pesquisa que eu continuei a fazer é uma pesquisa séria, fundamentada em cima da verdade, mas pela dificuldade de produzir, o Lampião e Paulo Afonso é um livro que me marcou extremamente essa minha pesquisa, né? Ô, João, me diga uma coisa, eu vou lhe fazer uma pergunta. O que é o Raso da Catarina para você? Para você, é evidente que não é só um lugar, uma localidade, mas o que é para você o Raso da Catarina? O Raso da Catarina, ela é um centro, naturalmente, histórico, porque ali, só para a gente ter uma ideia, o tamanho do que é o Raso da Catarina. Paulo Afonso, Glória, Rodelas, Xorroxó, Macururé, Canudos, Jeremoabo e Santa Brígida faz parte desse entorno do Raso da Catarina. Nós temos, dentro do Raso da Catarina, a maior guerra nossa do Brasil, que é a Guerra de Canudos. Ali, eu acho que até um equívoco do Exército Brasileiro, influenciado pelos coronéis da época, onde fizeram aquela matança ali, né, que alguns livros citam que 30 mil pessoas tinha naquela comunidade, seria a segunda cidade maior da Bahia, só perdia para a própria Salvador. E no livro, que a gente conhece muito, Canudos, onde a gente vê ali, ele dizendo que diante de 5 mil soldados, apenas 2 homens feitos e uma criança ficaram nos últimos momentos ali, né, batalhando contra esses homens. Então, o exército foi e 5 homens trucidaram essas 3 pessoas que não se renderam por nada, né? Então, nós temos, eu acho que a maior guerra interna nossa e uma guerra marcada por dor, né, de pessoas que estavam ali só a bem do social, queria viver pela oração e socialmente interligados, e houve essa guerra onde eles foram dizimados. O livro fala que só esses 3 homens teriam sobrado ali, mas não foi bem assim. Digamos, nós temos um cidadão chamado Fabiano, sobrevivente da Guerra de Canudos, que corre para o centro dos índios Pacararé, que é os índios que estão há mais de 300 anos ali no centro do Raso da Catarina, um povoado chamado Brejo do Burgo, e nessa tribo ele chega, casa com uma índia, e acaba sendo o pai do cangaceiro Gato, que é um cangaceiro que, historicamente, a gente conhece bem, porque ele está naquele combate, naquele ataque ali à cidade de Piranhas, e acaba sendo baleado e vem a falecer por esse tiro que ele tomou lá na cidade, nesse ataque à cidade de Piranhas, que ele queria salvar a sua amada Inacinha, que havia sido pego pela polícia, e imaginaria que estaria lá em Piranhas. Então, assim, foi um sobrevivente de Canudos que entrou nessa tribo e acabou casando com a índia e fez esse filho cangaceiro. Então, como essa história aí, nós temos centenas de outras histórias. Você vê que abrange a parte messiânica, que é a parte histórica do cangaço, mas também nós temos um cânion seco lá, que, segundo alguns estudiosos, há milhões e milhões de anos, ou foi mar, ou braço do próprio Rio São Francisco. Esse cânion, durante muitos anos, foi berço da ararinha azul de Lear, ou de Lear, como se chama, e essa ararinha chegou quase que à extinção, tendo apenas 300 exemplares. Hoje nós estamos lá com quase 2.000 ararinhas, né, bem preservadas, ali mais na região também de Jeremoabo, pelo amigo Otávio, que faz um trabalho social de recuperação dessas ararinhas. Então, assim, o Raso da Catarina é cercado não só de mistérios, mas de inúmeras histórias, e que a gente precisa conhecer e preservar cada dia mais aquilo lá, porque
é um ponto nosso que merece essa nossa proteção, digamos assim. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu, como geógrafo, eu sou geógrafo de formação e sou educador ambiental, né? Sou especialista em educação ambiental. Esse trabalho de preservação, a gente deve muito a pessoas como você, que apresenta a região, né? E isso Sim. incentiva muito a questão da preservação. Sem pessoas como você e como esse colega que você falou agora, né? O colega Otávio, né? Eu acredito que não existiria a mínima possibilidade de se preservar essa região tão rica em história como também em biodiversidade, né? Porque nós sabemos que nós temos vários espécimes, tanto da Caatinga como também da fauna da Caatinga dentro dessa região geográfica, não é verdade, meu amigo? Ô, João, você falou dos pancararés e você falou também do gato, né, do cangaceiro gato. Meu amigo, esse cara era mau mesmo de verdade ou o pessoal exagera quando diz que ele era um cara perverso? Diga aí pra gente. Olha, o gato, nas minhas pesquisas, o gato foi o cangaceiro mais perverso que eu consegui conhecer historicamente. Eu tive a oportunidade de conhecer familiares dele lá da tribo. O gato, ele era de uma violência tão estúpida, tão tremenda, que ele chegou aí a matar a própria mãe, porque a mãe havia feito um comentário de que Lampião estava passando nas terras dele lá. E Lampião disse, é tua mãe, resolve lá. E ele foi lá e disse que se ela não parasse de falar, ele iria matar ela. E ele acabou matando 7 pessoas da própria família dele lá dentro. Matou uns primos numa casa de farinha lá, e depois matou mais 2 primos, o Mourão e o Mormaço. Inclusive o Mourão, além de primo, era cunhado dele, e a irmã de gato estava grávida dele, o menino nasceu, eu tive a oportunidade de conhecer, ele faleceu recentemente. Então, para você ver o grau de periculosidade que era aquele cangaceiro, de matar os próprios familiares porque estavam fazendo comentários sobre os cangaceiros. Ele era um cara extremamente perverso e violento. Agora, sair um pouquinho dessa seara que a gente está falando, né? A gente está falando de gato, a gente falou de morena, a gente falou de turvinha. E o Lampião? O Lampião foi bandido para você ou foi uma vítima da sociedade? Essa é a história a pergunta mais fácil de ser formulada e a mais difícil de ser respondida pela questão histórica que eu faço, digamos. Eu jamais, em uma história minha, eu vou colocar Lampião como herói de nada, né? Nem também vou culpar Lampião bandido de alguma coisa. A parte histórica, eu acho que ela merece o registro, sem que você tome partido para que a leitura do seu livro não se torne uma coisa tendenciosa. E a gente vê algumas pessoas que escreveram sobre os pais que eram policiais, que dizem, meu pai era um super-herói. E enquanto que a gente vai entrevistar as pessoas, sabe que não era assim. Que muitos policiais foram pior do que os cangaceiros. Então, é bom que a gente diga isso, que deixe registrado isso, que a polícia não foi herói nenhuma. Assim como os cangaceiros também. Agora, se você se reportar ao Nordeste sem lei, ao Nordeste que até hoje é difícil a questão social para a gente, tanto na educação quanto na saúde, né? E pessoas que se rebelaram contra a falta de justiça. E aí você não pode trazer para a luz da história recente uma história acontecida em 1900, 1910, e 20, 30, 40, para você fazer comparações. É necessário que você se reporte às leis vigentes na época, a questão social da época, né, onde só um fato histórico que a gente tem conhecimento, digamos, a lei do olho por olho, dente por dente, onde se você tivesse uma relação sexual com uma menina, só tinha 2 caminhos, ou você casava ou morria, e a justiça não ia atrás de você se você resolvesse matar uma pessoa dessa. Então, são vários tópicos que a gente tem que se reportar para poder traçar esse perfil, se bandido ou se herói. Eu sei que para mim é história, e a história que eu defendo, eu não estou aqui dizendo se bandido, se a polícia foi bandido, se cangaceiro foi bandido, mas foi história. Se matou, matou, roubou, estuprou, está lá nos livros, no que eu escrevo, e eu escrevo com seriedade. Mas é história, e para mim o que interessa é essa questão histórica.